Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, eu sou a Flávia, mestre em Educação pela PUC Campinas, no Brasil, e hoje eu trouxe para discussão um tema que dialoga com a minha dissertação, que é a escola como espaço de triagem, questões sobre produção de relatórios e encaminhamentos. Como que a escola saiu de um espaço de mediação e passou a ser um espaço de triagem? Essa pesquisa revela essa mudança silenciosa de paradigma, em que o foco que estava na aprendizagem se deu espaço à urgência da identificação de sintomas, totalmente relacionados ao comportamento dos alunos. O relatório individual do aluno, um documento que sabemos da importância, não só entre a transição das etapas, mas como uma visibilidade do percurso do aluno, das suas potencialidades, como um documento que acompanha a sua aprendizagem, ele passa por algumas demandas. E como ele é um documento obrigatório, existe essa pressão burocrática para a construção desse documento. Existe também uma expectativa da família que busca por respostas e direcionamentos, e existe um vácuo estrutural, onde falta formação específica para a construção desse documento que tenha um olhar pedagógico. Então, o docente, sem preparo e pressionado por essa demanda burocrática, ele busca outras alternativas para aprender, para se formar sobre a construção do relatório do aluno. E dentre essas alternativas que esses professores buscam, encontramos na plataforma de vídeos do YouTube 10 vídeos. Selecionamos uma amostra com os 10 mais acessados, com a expressão relatório individual do aluno, e percebemos uma crescente e expressiva procura por orientações práticas e imediatas para a escrita desse documento. Então, o YouTube, ele sai de um lugar de apenas plataforma de acesso para um balcão de formação continuada alternativa para esses professores. Toda essa busca na plataforma de como relatar o desenvolvimento e aprendizagem na construção dos relatórios, ela é filtrada pelo algoritmo que prioriza conteúdo de maior engajamento e urgência, onde predominou um ensino voltado à construção de relatórios para supostos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, essa demanda por orientação pedagógica foi capturada e devolvida como um manual de rastreio de patologias. Qual foi a lente do vídeo? Qual foi o filtro tradutor dessa pesquisa? As variações do desenvolvimento infantil estavam totalmente ligadas aos sinais patológicos. Então, o conteúdo analisado, ele treina o olhar docente para enxergar a diversidade do desenvolvimento apenas através de 2 termos, que é o déficit e o sintoma. Totalmente esvaziado do caráter pedagógico. E aqui a gente encontra a ditadura do laudo, que passa a ser o organizador central da escolarização. Então, a pedagogia, ela é relegada a um papel periférico, aguardando a chancela clínica para poder atuar. De todos os vídeos desta pesquisa, separamos o que eles enfatizam e o que eles silenciam.
O que eles enfatizam? Aspectos puramente técnicos dessa escrita, uso de jargão clínico, foco exclusivo no déficit e na falta. O que eles silenciam? Uma reflexão crítica sobre os efeitos do relatório, a importância da mediação pedagógica e práticas inclusivas baseadas nas potencialidades do aluno. Esse sucesso técnico do relatório, ensinado online, custa o apagamento da identidade pedagógica. Há também o risco da estigmatização. O relatório técnico, destituído de mediação, atua como um carimbo. Ele reduz a complexidade do aluno a um diagnóstico presumido. Ele cria profecias autorrealizáveis no ambiente escolar. Traz um texto sobre a criança que torna-se uma barreira para o seu próprio desenvolvimento, porque é um texto que está totalmente focado no déficit e não no que ela está pronta a fazer. A educação se esbarra numa complexidade ampliada, onde existe uma tensão estrutural, que de um lado é uma demanda clínica da área da saúde, de outro lado, uma demanda pedagógica, envolvendo o trabalho docente. Então, a escola passa a ocupar um lugar central de observação de aspectos que extrapolam o campo pedagógico, gerando um conflito entre as esferas de saúde e de educação, saindo do caráter pedagógico para o caráter clínico. Uma grande lacuna na formação docente foi percebida. Uma dependência de tutoriais genéricos que evidenciam a ausência de uma formação inicial e continuada que prepare o professor para a observação e o registro que seja crítico. Então, o algoritmo, ele prospera onde a política pública e a formação acadêmica falham. E temos dois paradigmas. De um lado, o paradigma de triagem, que é o paradigma clínico. De outro lado, o paradigma de mediação, que é a esfera pedagógica. O foco. No paradigma de triagem, o foco está no que falta. É o déficit do aluno que aparece no relatório. Já no paradigma pedagógico de mediação, o que aparece no relatório é como o aluno aprende. Qual é a sua potencialidade? O objetivo, no paradigma clínico, é justificar os encaminhamentos médicos a partir dos comportamentos. Já no paradigma de mediação, é desenhar os percursos e as práticas inclusivas que foram necessárias para que a criança alcançasse aqueles objetivos. O agente do paradigma de triagem é o professor como rastreador de sintomas. Já no paradigma de mediação, o professor é um educador e mediador. Então, existe um choque entre os paradigmas, que traz uma visão diferente do foco, do objetivo e do agente. Como que a gente pode fazer o resgate dessa mediação pedagógica para que a esfera clínica não ultrapasse a esfera pedagógica? Então, a gente precisa deslocar a centralidade do laudo para a centralidade da intervenção. Os relatórios, eles devem documentar a eficácia ou a necessidade de ajuste das estratégias de ensino, e não apenas os comportamentos da criança. Reconhecer que o desenvolvimento ocorre na relação com o outro, e não de forma isolada. Como que a gente cria uma formação crítica que vai agir como o antídoto para todos esses percalços? A gente precisa politizar o debate, discutir criticamente a medicalização da educação e o papel social da escola. Existe também a necessidade de uma blindagem pedagógica, proteger o ambiente escolar da lógica exclusiva da patologização, sem negligenciar as necessidades reais de apoio.
e uma autonomia autoral. Capacitar os professores para redigirem relatórios que defendam a aprendizagem e não que sentenciem o aluno. Foque nos percursos de aprendizado da criança e não nos déficits relacionados ao comportamento. Finalizando esse tema de discussão, eu gostaria de trazer que o relatório, ele não deve ser a sentença de quem a criança é, e sim um mapa de como ela pode aprender. E a escola precisa voltar a ser um espaço de potência, não a sala de espera de triagem. Precisamos acreditar na escola como mediadora, como um espaço pedagógico, e não como uma esfera clínica. Eu agradeço pelo bate-papo e estou aberta para as dúvidas e sugestões sobre essa pesquisa. Obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.